Hoje é dia dos pais, então eu como um pai aqui espiritual, eu posso trazer várias direções aqui nessa manhã, amém? Os irmãos me dão liberdade, amém? Glória a Deus, glória a Deus. O pai ama, mas o pai corrige também. O pai que ama, ele corrige, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O próximo versículo diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A Bíblia diz assim que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Diga, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma conexão de coração. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por esse dia, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. É um privilégio estarmos aqui. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é o nosso Pai, e a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, a Tua palavra ela é penetrante. E eu declaro que existe uma mesa farta nessa manhã. Eu declaro, Pai querido, que existe um alimento espiritual ao qual nós queremos nos alimentar do Senhor nessa manhã. E esse alimento é Cristo, e eu declaro Cristo sendo compartilhado com a igreja. Eu declaro nessa manhã, Pai querido, que nós vamos sair daqui totalmente renovados. Eu declaro que nessa manhã nós vamos sair daqui totalmente restaurados, totalmente, Senhor, iluminados pela verdade. Eu declaro que os olhos espirituais sejam iluminados da igreja. Eu declaro, Pai querido, que nesse ambiente não haverá distração, mas haverá corações abertos para receber a palavra de Deus, ó Pai, porque nós honramos a Tua palavra, Pai, nós honramos a Tua presença, Pai, nós honramos a Tua palavra, nós honramos esse ambiente, Pai, nós honramos esse momento, e nós estamos aqui de espírito, alma e corpo, Pai, para cultuarmos ao Senhor, para expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, ao verdadeiro Pai, ao Pai de amor, ao Pai de graças. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor, todo domínio. Pai querido, eu quero te agradecer pelo privilégio de ser um pai, de representar quem Tu és. Nos ensina, nos capacita a cada dia, para que possamos ser a imagem de Cristo aqui na terra, a expressão de Deus para esse mundo. Te damos honra e glória no nome de Jesus. Amém e aleluia. Diga Pai. Todos nós precisamos de um pai. Se nascemos, viemos através de um pai. Você sabe que durante a sua vida, você vai ter muitos pais. O primeiro pai que Deus vai confiar é o pai biológico. Então o pai biológico é uma figura muito importante na criação, no desenvolvimento de qualquer criança. Sem um pai, ninguém teria nascido. Sem um pai, ninguém teria existido. Talvez o teu pai não foi o pai que você esperava. Talvez o teu pai te decepcionou. Mas eu quero dizer para você que Deus colocou um pai biológico para te gerar. Mas também você, no decorrer da caminhada, você vai entender que muitas das vezes o pai biológico que você teve não foi um pai que te assumiu. Não foi um pai que talvez supriu as suas necessidades. Você teve outros pais. Talvez você teve um pai que entrou na sua vida, que foi o pai a qual ele foi o pai espiritual. Quem é o pai espiritual? Aquela pessoa que te ganhou para Jesus. Se você está aqui hoje, aceitou Jesus, talvez teve um pai que chegou e compartilhou o evangelho, talvez uma irmãzinha daquela do coque que simplesmente pregou o evangelho para você e você não conhece muito sobre a vida dela, ou foi só um momento a qual ela te conduziu, mas ela foi um instrumento do Senhor na sua vida. É importante você entender isso. Tem outros que são pais, que eles são pais ministeriais, que te usam você, que são usados por Deus para te levar ao propósito.
são usados por Deus para pegar na sua mão e conduzir você na verdade, conduzir você a caminhar conforme a palavra de Deus. São pais que Deus coloca na sua vida. E tem um outro tipo de pai, que é o pastor, que eu sou um pai espiritual também. Alguém que Deus colocou um encargo, colocou em mim uma responsabilidade, porque ser um pastor é ter um encargo. Como Paulo tinha filhos espirituais, Paulo diz a Timóteo: eu te coloquei aqui para você ordenar as coisas, eu te gerei como um filho. E Paulo dizia até que Cristo seja gerado. Então a função de pai, a função de Paulo era que Cristo fosse gerado no coração de um filho. Talvez você teve um pai também que foi um sogro. O sogro também é um papel de um pai. Talvez você fale assim: não, meu sogrão, mas ele é uma figura de um pai também. Teve muitas pessoas que não teve um pai biológico. Talvez morreu o pai quando já era novo. E às vezes você também tem um pai que é um padrasto, que é um pai substituto. A gente sabe, irmão, que esse mundo é um mundo caído. E às vezes relacionamentos se quebram. Porque muitas vezes, eu estava ouvindo um testemunho, e um pastor contando esse testemunho e falou: pastor, eu sei o que é estar em uma casa onde é um pai alcoólatra. Um pai que bate numa mulher, um pai que não respeita os filhos. E às vezes, porque vivemos em um ambiente desse, os relacionamentos são quebrados. Infelizmente, não é o plano de Deus, não é o propósito de Deus, mas um outro pai ou um padrasto assume a figura de um pai. E muitas das vezes até um padrasto, ele se torna muito mais um pai do que o próprio pai biológico que gerou. Mas eu quero dizer para você que todos nós precisamos de um pai. Você não pode dizer: não, eu nunca tive pai. Você sempre teve um pai. Talvez você não percebeu. Um pai ministerial. Talvez foi o seu sogro. Talvez foi o seu tio. Alguém que Deus colocou na sua vida. Mas alguém que Deus colocou para representar quem Deus é. Irmãos, o papel de um pai é um papel desafiador. Eu vou repetir para você. O papel de um pai é um papel desafiador. Porque o papel do pai nos leva a se relacionar com o verdadeiro pai. A forma que você muitas das vezes se relaciona com Deus como pai vem de figuras, de imagens, ou até mesmo de situações difíceis que talvez você não tenha coragem de chegar e dizer: Abba, pai, paizinho, porque o teu relacionamento com o pai terreno às vezes foi muito abusivo. Um pai que sempre cobrou, um pai que sempre nunca te abraçou, nunca passou a mão no seu rosto e diz: meu filho, eu te amo. Talvez você teve pais, e outros também talvez venham de um contexto que tiveram pais tão amorosos. Pais que investiram, pais que deram tudo. Mas cada um vem de um contexto. Mas eu quero dizer para você, pai, o seu papel é um papel principal, fundamental para representar quem Deus é. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus como pai simplesmente porque não teve uma boa representação aqui na terra. Porque você, pai, eu, pai, nós como pai, nós temos uma função muito importante: revelar o coração do verdadeiro pai. Revelar quem Deus é. Amém? E o versículo que nós lemos diz que Deus ia levantar Elias, e Elias fala de uma unção. Não é simplesmente um homem, é uma unção que viria sobre a terra para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não fosse destruída. A palavra é essa. Para que a terra não viesse a ser ferida com maldições. A paternidade é uma missão muito importante. Ser alguém que pode exercer paternidade é muito importante e difícil. Nós vemos na Bíblia muitos homens que foram excelentes em algumas áreas, mas como pais fracassaram de forma terrível. Nós vemos a história de Samuel, de Isaac. A história de Isaac, irmãos, se você ler a Bíblia, você vai ver que Isaac não foi um bom pai, um pai tão exemplar. Eli, o sacerdote, que cuidava do templo, ele negligenciou sua casa, os seus filhos faziam o que quiser. Você olha a vida de Josafá, e eu vou compartilhar daqui a pouco cada um deles, e você olha a vida de Davi. Davi, irmãos,
Que homem é esse? Quem fala assim, eu queria ser como Davi? Agora eu te pergunto, você queria ser como Davi em que área? Porque Davi, ele foi um excelente guerreiro, um excelente poeta. A Bíblia diz que ele era um poeta. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas em questão de paternidade, de casa, ele foi um desastre. Em questão de como pai, como alguém que Deus colocou ele para representar algo, ele quase destruiu toda a casa dele. Eu vou dizer uma coisa para você. A promessa de Deus em Atos 11:14 é que crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Pai, o teu desejo, o desejo de um pai é que toda a casa seja cheia. Porque eu vou dizer uma coisa, para Noé, se os filhos deles não tivessem na arca, não tinha sentido e propósito ele passar a vida toda dele construindo uma arca e os seus filhos não poderem entrar na arca. Eu falo, vale a pena o ministério? Vale a pena um chamado, onde você ganha o mundo inteiro e perde a sua casa? E hoje nós vemos histórias tristes, de filhos, até mesmo, irmãos, eu me coloco de pastores, que têm horror de igreja, que têm horror do ministério, pela graça que Deus me deu, irmãos. Eu nunca disse para o Gabriel, eu nunca disse para o Daniel, você vai ser um pastor, mas o desejo deles é ser um pastor. Mas vou dizer para vocês, não é porque eu fico falando para eles, você vai ser um pastor, mas que eles vê dentro de casa a leveza que é ser um pastor, a alegria que é ser um pastor. E não tem nada mais gratificante, irmãos. Essa manhã, quando eu cheguei em casa, depois da viagem, eu recebi uma cesta bonita, que tem um arranjo por detrás dessa princesa aqui também, mas os meus filhos. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, o que deixou eu mais feliz não foi a cesta. O presente que eu ganhei foi quando eu li a carta do meu filho. Eu chorei. Ele não é de muitas palavras, mas ele é bom para escrever. Ele é muito bom para escrever. E ele me arrebentou. Me arrebentou escrevendo coisas assim que eu nem imaginei que ele pensava. Eu vou dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena servir o Senhor. Mas mais do que servir o Senhor, é servir com toda a sua casa. A promessa de Deus é eu e a minha casa. Eu quero dizer para você, mãe e pai, não abra mão da sua casa. Não abra mão daquilo que Deus confiou de mais precioso, que são os seus filhos. Escuta aqui. O que é mais precioso é o tempo, as pessoas falam muitas das vezes. E o tempo determina as nossas prioridades. O tempo determina aonde nós colocamos o nosso foco. Se o tempo é algo precioso, nós temos que talvez fazer uma avaliação de como está sendo administrado o nosso tempo. Porque muitas das vezes nós temos administrado nosso tempo em coisas que realmente são passageiras. Mas eu quero dizer para você, invista naquilo que é eterno. Noé, os seus filhos entraram na arca. Eu fico pensando no Egito, quando a última praga do Egito é que haveria morte de todos os primogênitos. Imagine um pai que o seu filho não estivesse dentro da casa onde estivesse o sangue, o que iria acontecer? Morte. Mas todo pai, que a sua família estava reunido dentro da casa, e essa casa também representa Cristo, e o sangue representa Cristo, eles estavam protegidos. Eu quero dizer para você, pai, leve o seu filho para um lugar de proteção. Leve ele para estar debaixo do sangue do Senhor. Amém? Agora, eu quero falar um pouquinho sobre algum desses heróis. Porque, irmãos, tem pais que eles são os desastres. Filho tem vergonha. Quando o pai aparece, estava ouvindo um testemunho de um filho. E ele disse assim, eu tinha vergonha do meu pai, porque toda vez que meu pai ia me buscar, ele estava bêbado. Estava caindo, cheirando mal. E quando meu pai aprontava na escola, e a professora chamava, eu tinha algo aqui dentro de mim assim, é como se eu não tinha orgulho do meu pai. Mas talvez essa foi a sua história, ou é a sua história, mas ele é o seu pai.
É alguém que um dia foi um filho, é alguém um dia que nasceu, é alguém que um dia uma mãe acariciou ele também e sonhou com ele e queria que ele tivesse sucesso na vida também. Um dia ele foi uma criança e aonde foi desejado também. Mas o destino levou ele, muitas das vezes, a esse lugar. Mas tem pais também que são excelentes, desafiadores. Eu não sei se você sabe a história do Pelé, mas o filho de Pelé, ele não quis, o pai Pelé, quem não conhece Pelé aqui? E é difícil disputar com o melhor, né? O seu filho, para não querer se comparar com ele, dizer para que ninguém venha me comparar com o meu pai, eu não vou jogar com o pé, eu vou jogar com a mão. Ele decidiu ser goleiro, para não competir com o pai. E uma questão, porque o pai era excelente. Então tem dois desafios. Um desafio é quando o pai é excelente demais. O outro desafio é quando o pai não demonstra nada, não soma em nada, não fala em nada. É dois desafios. Um quando o pai é bom demais e o outro quando o pai não é nem pai, muitas das vezes. Você sabe de uma coisa? As árvores, elas não crescem na sombra. Elas precisam de ter sol para crescer. Isso fala como filho também. Eu quero contar a história aqui. E esses dias eu estava ministrando essa palavra. Muito rápido. Quero falar sobre Davi. Davi tinha um filho cujo seu nome era Absalão. Diga Absalão. Absalão é o filho da mocidade de Davi. Absalão, ele é o primeiro filho de Davi. Ele era um menino que assumiu o trono, basicamente. Absalão era o filho. Eu não sei se você sabe, mas Davi teve várias mulheres. Eu quero dizer para os homens, naquela época era até permitido, hoje você esquece isso. Não, tira da sua cabeça, você tem a sua mulher, se contente com ela. Aleluia. Mas naquela época a Bíblia diz que Davi, ele tinha várias mulheres. E uma concubina, a qual tinha também um outro filho que se chamava Amon. Mas para Absalão, irmão, ter um pai como Davi era maravilhoso quando era criança. Por quê? Porque muitos de nós gostamos de contar historinhas de heróis para as crianças, é verdade ou não? Você pega uma historinha e começa a contar, e começa a mostrar a qualidade de muitos heróis. Só que Davi, irmãos, era algo que era de outro nível. Se você for pensar, Davi, ele não ia contar a historinha de um outro, ele ia contar a história dele. Davi ele podia chegar para Absalão e dizer: meu filho, papai quando era jovem, apareceu um leão, e para pegar uma ovelhinha, você não sabe o que o papai fez. Papai rasgou o leão no meio. E eu fico pensando, Absalão olhando com os dois olhinhos, falando: uau, meu pai é matador de leão. E ele falou: não, meu filho, tem mais ainda. Teve um dia que veio um urso. Sério, papai? Sim, veio o urso. E quando o urso veio, sabe o que papai fez? Papai detonou ele. Eu penso que Absalão chegava na escola no outro dia e dizia: ei, o meu pai, eu vou falar para você, o meu pai é um herói. Como assim é? O meu pai, ele já matou um leão. Aí o outro falou assim: mas meu pai é bom, não sei o que. Porque criança, irmão, é assim. Não, eu vou falar para você, criança, elas buscam heróis. Elas buscam alguém que elas possam olhar e falar assim, e principalmente o pai. Eu penso que o outro fala assim: não, mas meu pai tem um carrão com motor, não sei o que lá. E criança gosta de contar vantagem. Mas Absalão era diferente. Absalão podia dizer: não, meu pai realmente é um herói. Meu pai me contou um dia também que tinha um cabeçudo de quase 3 metros de altura, que estava desafiando um exército todo. E meu pai me contou a história que ele, com apenas 5 pedrinhas, detonou o cabeçudo do Golias. Davi, quem não queria ter um pai desse? Ele é o herói. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós lemos a história de Davi, Davi ele fracassou. Um grande herói, um grande poeta, um grande rei, mas um péssimo pai. Um pai terrível. Talvez você venha de uma família desestruturada. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: Deus pode restaurar a sua família. Se você conhecer a história de Davi e conhecer o que aconteceu na vida, a primeira coisa que eu quero dizer para você, pai,
primeira coisa que nós temos que aprender na vida é expressar interesse pela vida do nosso filho e pelos seus problemas. Davi, a Bíblia conta a história de Absalão. Absalão, primeiro filho de Davi, só que Davi teve um filho também com uma concubina. Seu nome é Amon, contei essa história esses dias aqui. E Amon, irmãos, ele se encantou com uma meia-irmã dele. Ele se encantou com uma meia-irmã dele. A Bíblia diz que ele arma uma estratégia toda. E ele começou a ter algo tão, desejar tanto a irmã dele. Tamar. Só que essa mulher, ela era irmã de Absalão por pai e mãe. Mas por Amon, era só por pai. E a Bíblia conta a história que esse Amon um dia maquinou possuir a sua irmã. E o que acontece, pastor? A Bíblia conta o relato que certo dia ele se faz de doente e ele maquina algo e ele pede ao rei, o rei peça para que a minha irmã venha aqui, Tamara, me dar um bolo, fazer alguma coisa. E a Bíblia conta que quando o rei, que era Davi, liberou a sua filha para ir cuidar do seu outro filho, Amon, e no momento que ele não estava enfermo, no momento que ele estava se fingindo de enfermo, ele se apoderou da sua irmã e ele teve relação com ela, ele abusou dela. O que acontece aqui? É que nós vemos um homem que não se posicionou na sua casa. Irmãos, Davi matava gigante. Davi matava urso. Mas Davi não teve a coragem de enfrentar um filho e olhar para um filho e repreender um filho. Davi, a Bíblia diz que foi passando o tempo e sabe Absalão se indignou. Porque Absalão é o filho mais velho, Absalão era a irmã dele, e Absalão começa a se irar com aquela situação. A Bíblia diz que Absalão, ele teve que sair, se ausentar por um tempo. E nesse tempo todo, sabe o que acontece? Nada. Davi não faz nada. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você veio de um ambiente de pais omissos, pais que não corrigem, pais que não confrontam os filhos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, porque hoje muitas das vezes eu confronto, ela fala, não, mas ele pode isso, ele pode aquilo. Eu quero dizer uma coisa, nós temos que aprender a dizer não para os nossos filhos, nós temos que aprender a colocar limites, e principalmente quando está errado. O que Davi fez? Nada. O tempo foi passando, a ira entrou no coração de Absalão. E agora Absalão vai e mata Amon. Se meu pai não vai fazer nada, eu vou fazer. Os problemas, quando não são resolvidos, eles se tornam gigantes depois. Pai, eu quero dizer uma coisa para você. Expresse interesse na sua casa. Expresse interesse pelos seus filhos. Sabe de uma coisa? O problema é que hoje, irmãos, nós temos tempo para muita coisa, para fazer muita coisa, mas às vezes não temos tempo para resolver um problema dentro de casa. Tem muitas pessoas que elas são excelentes boss, eles conseguem administrar funcionários, uma equipe maravilhosa, mas quando fala o teu filho está com um problema, ele começa a tremer. Não tem coragem de encarar um filho. Não tem coragem de olhar no olho de um filho. Homens que são exemplares aí fora como profissionais, mas dentro de casa, muitas das vezes, não conseguem resolver conflitos. Eu vou dizer uma coisa para você, conflitos vão acontecer todos os dias. Mas os conflitos são feitos para nós resolvermos. Você sabe que no meio dos conflitos, que muitas das vezes gera a intimidade? Porque hoje tem muitos pais que não conseguem se conectar ao coração dos filhos. Muitos pais hoje não conseguem acessar o coração dos filhos. Você sabe por quê? Porque você nunca, às vezes, eu falo, se importamos com coisas que eles se importam. Irmãos, eu tenho um menino de 16 anos e um de 12 anos. Você sabe qual é o maior desafio do pai? É que você e eu, muitas das vezes, queremos trazer ele para o nosso mundo.
Queremos falar, filho, isso aqui, mas nós não queremos muitas vezes entrar no mundo deles e aproveitar e desfrutar. Você não sabe os conflitos que o teu filho passa muitas vezes. Você não sabe os bullying que ele passa muitas vezes na escola. Você não sabe, às vezes, as guerras interiores. E sabe o que é um pai? Um pai é sentar e olhar para o filho e dizer, filho, vamos conversar, eu quero ouvir a tua história, eu quero ouvir. Nós somos muito bons. Nós somos muito bons, e eu me incluo a isso, quando nasce o nosso filho. Quando o nosso filho nasce, você beija o umbiguinho dele, você joga ele para cima, ele é lindo, você dá beijo, mais beijo, e que coisa linda. Só que ele vai crescendo. Só que esse amor que você liberou nele nos primeiros meses ou anos de vida, ele tem que continuar. Porque muitas das vezes a criança ela vai crescendo e esse amor vai diminuindo, porque o pai das vezes fica falando, ei menino, tudo bem? Como é que foi a escola? Porque parece que daí começa a gerar, sabe de uma coisa, irmão? O Gabriel às vezes ele é mais assim, mas eu chego, dou beijo nele, e ele fica, eu dou beijo mesmo. E ele gosta, só que ele não fala que ele gosta, eu sei que ele gosta. Eu tenho outro já que é beijoqueiro, né? O outro ele beija, enfim. Mas o Gabriel, eu faço questão de abraçar ele. Eu faço questão de beijar ele. Mas sabe de uma coisa? Você não entende, mas muitas vezes o teu beijo está curando aquilo que a escola, os amiguinhos estão rejeitando. Pai, eu quero dizer uma coisa, você não entende às vezes, mas existe um poder num beijo, num abraço. Mas quando o tempo vai passando, muitas das vezes nós começamos a exigir muito. E não é que você não tem que disciplinar, mas nós só começamos a exigir. E começamos a virar boss dentro de casa. Mas eu vou dizer uma coisa, o seu filho ele tem que ser um amigo. Mas pastor, sim, um amigo não igual um amigo de escola. Um amigo mais firme. Um amigo que fala a verdade. Porque hoje, irmãos, eu vou dizer uma coisa, a sociedade que nós vivemos, a palavra hoje do professor tem mais validade do que a palavra de um pai hoje. Antigamente não era assim. Antigamente, quando o professor falava alguma coisa, chegava dentro de casa, a criança falava para o pai falava assim, não, meu filho, não é assim não, meu filho. E a criança ia falar para o professor, meu pai disse que não é assim não. Mas hoje, nós vivemos, infelizmente, uma geração onde a voz de professores, ou pessoas que não têm nem princípios, estão mais fortes, porque parece que para essa geração os pais não têm mais sabedoria nenhuma. Mas eu quero dizer para você, pai, traga o seu filho para a intimidade. Davi, ele negligenciou. Eu quero dizer, em 2 Samuel 13:12, mostra, depois se você quiser ler, essa história de Absalão. Essa história de um pai que era um guerreiro, um homem de Deus. A Bíblia chama Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas um pai que negligenciou sua casa. Eu quero falar para você que expressar amor aos seus filhos, irmãos, tem que ser sempre. Criança precisa ser amada. E quando cresce, com 14, com 15, você tem que beijar mais. Você tem que abraçar mais. Você tem que se interessar mais pelas coisas dele. Como é que foi seu amiguinho? Com quem que você conversa? Tudo bem, meu filho? E você tem que tentar descobrir o coração dele, acessar as áreas. E sabe de uma coisa? Você precisa entrar, como eu falei, no mundo deles. Terceira coisa que eu quero falar para você, pai. Invista tempo de qualidade dos seus filhos. Sabe o que é tempo de qualidade? Irmãos, eu tive agora no Brasil, e é muito bom, porque eu tirei tempo de qualidade com a família, mas com os meus filhos também. Eu levei eles para o shopping, e eles gostam. Comer hambúrguer, come. A esposa estava no outro lugar, no outro estado, e eu brinquei com o Dani, eu falei, Dani, nossa liberdade vai acabar. Vamos aproveitar. Gabriel comia, dele comia. Falou, vocês querem ir? Vamos. O que é isso? Tempo de qualidade. Assistir filme com eles. Pastor, mas assistir filme é tempo de qualidade? Sim. É tempo de qualidade. Ó, meu filho, que ele é do mal, tá? Você está ensinando também. Olha como o mundo está gerando as coisas. Na televisão você vai mostrando para os teus filhos o que é bom e o que é mal, irmão. Ó, meu filho, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Porque, irmãos, o pai tem a responsabilidade de ensinar o seu filho. E você pode ensinar de muitas formas.
Então esse tempo de qualidade demonstra para ele também a importância que eu dou para ele. A importância que eu estou dando para ele. Eu preciso. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Crônicas 21, de 3 a 6, sobre outro filho de Davi. E a Bíblia fala sobre esse Jeorão. Jeorão, a Bíblia diz que esse homem, ele deu muitos presentes, mas nunca disciplinou sua casa. Nunca contrariou seus filhos. Porque tem pai que acha que tempo de qualidade é dar presente, é dar iPad. Eu vou dizer para você, pais, ô pastor, eu achei que eu vinha ouvir uma palavra para mim. Eu vou falar, sim, papai, existe uma grande responsabilidade para você e para mim. A responsabilidade de preparar essa próxima geração. Preparar essa próxima geração. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós estamos negligenciando o primeiro ministério que Deus nos deu, que é a nossa casa. A Bíblia fala que se o obreiro, se o pastor não administra bem a sua casa, a Bíblia diz, não sou eu, se você pode contrariar de qualquer jeito, ele não é digno de pastorear. Porque se você negligenciar o primeiro ministério seu, que é a sua casa, como que você vai ordenar outras coisas se a tua casa está desordenada? Primeiro, ordem começa dentro de casa. Irmãos, eu me coloco diante disso, porque eu tenho 2 filhos ainda. Eu estou caminhando, a tua história é a minha história, e nós precisamos de muita graça de Deus para viver isso. Para ensinar os nossos filhos, para investir nos nossos filhos. Leve uma vida séria com Deus, e os seus filhos não serão cativos. Eu vou repetir para você. Leve uma vida séria com Deus, e os seus filhos nunca serão cativos. Deuteronômio 28:41 diz assim: gerarás filhos e filhas, porém não ficará contigo, porque serão levados cativos. Hoje nós vemos uma geração de filhos que às vezes são levados cativo. Como, pastor? Cativo às vezes pelo mundo, cativo pelas drogas, cativo pelo álcool. E eu vou dizer uma coisa para você, pai, Deus não te deu filho para que o inimigo venha amarrar eles, levar eles cativo. Deus te deu filho, e a Bíblia diz que os filhos, eles são flechas nas mãos. Eu vou dizer uma coisa para você, flecha é arma de guerra. Eu vou repetir, pais que estão aqui, Deus, você que tem um filho, você tem uma arma de guerra. Só que uma flecha, ela não vai para lugar nenhum, e ela não atinge alvo nenhum, se não tiver um valente para pegar essa flecha. Eu vou dizer uma coisa para você, hoje nós precisamos de uma geração que se levante verdadeiros valentes. A Bíblia diz que os filhos, eles são como flecha nas mãos dos valentes, mas uma flecha, ela não chega em lugar nenhum, uma flecha não atinge alvo nenhum, se não tiver um valente que pega essa flecha na aljava e lance. Agora tem uma coisa, aonde você quer lançar ele? Você determina, porque você determina qual é a pressão que você quer colocar. Você pode lançar uma flecha pertinho, ou você pode lançar uma flecha que vai muito longe, mas não é a flecha que determina, é o valente. Deus quer levantar uma geração de valentes pais aqui, para gerar uma casa, irmão, de valentes. Nós vemos na Bíblia, irmãos, que um homem chamado Abraão, ele vence uma guerra simplesmente com a sua casa. Eu quero dizer para você, pai, o maior sucesso da sua vida não é ganhar muito dinheiro, não é ter muitas empresas. Isso é muito bom, não tem nada de errado, mas o maior sucesso é você chegar no final da sua vida e o seu filho olhar para você e dizer: ele continua sendo o meu herói, ele continua sendo o meu exemplo de vida, ele continua sendo o meu pai, ele continua sendo alguém que reflete Cristo, ele continua sendo alguém que me ama, ele continua sendo alguém que me abraça, ele continua sendo alguém que me encoraja nos dias difíceis. Eu quero dizer, pai,
Muitas das vezes nós estamos desencorajados, mas nós também temos um pai que nos encoraja todos os dias. Muitas das vezes você está sem força, mas eu quero dizer que muitas das vezes que você está sem força, não se esqueça, talvez o seu pai já não esteja mais aqui, mas eu quero dizer que você tem um pai também que te ama, que te ensina, que te capacita, porque você pode dizer, pastor, mas eu vim de uma família destruída, de pai destruído, mas eu quero dizer para você, o seu pai verdadeiro nunca te abandonou, o seu pai verdadeiro, ele te ama, o seu pai verdadeiro, ele quer que você viva e crie filhos, não para ser cativos, mas filhos que venham cumprir o propósito de Deus e ser lançado ao propósito. Já estou finalizando. Não leve os seus filhos para o mundo. Que isso, pastor? Nós vemos a história de Ló. Ló é aquele que anda por vista. Ló é aquele que vê as campinas e escolhe aquilo que é melhor para ele. Não, isso aqui vai dar certo. Mas ele não pensa na família. Ele não pensa na casa dele. Você vê a história de Ló e de Abraão, que Ló, certo momento, Abraão tem que se separar de Ló, mas a decisão de Ló foi levar os seus filhos para Sodoma e Gomorra, levar sua família para o mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, muitos pais, presta atenção, muitas das vezes, sem você perceber, você valoriza as coisas mais de fora e traz princípios muito mais de fora do que aqui dentro. Pai, eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes você briga com o seu filho e diz, filho, estou pagando a mensalidade da escola. Você tem que ir para a escola. Mas todas as vezes o filho levanta um dia e fala, não quero ir para a igreja. Fala, filho, pode ficar, você tem direito de ficar em casa. Qual é o recado que você está dando para ele? É que a escola, o circular, as coisas lá fora, tem muito mais valor que a casa de Deus. O recado está dado, porque são prioridades. E não tem nada de errado de você exigir o seu filho ir para a escola, meu irmão. Mas tem muitos pais que têm que entender que você tem que pegar na mão do seu filho e trazer para a casa do Senhor, e trazer para esse lugar, para crescer, para aprender, para se familiarizar nesse ambiente. Porque muitas das vezes você força tantas coisas de fora, mas não prioriza aquilo que é eterno. Pais, a responsabilidade é nossa. Não terceirize para a escola, não terceirize para uma babysitter, não terceiriza, não. É eu e você, eu estou no mesmo caminho que você. Nós precisamos assumir um papel e uma responsabilidade de não negligenciar com a nossa geração. E eu posso falar de pais aqui e pais espirituais também. Talvez você não tenha filho biológico, mas você pode ter muitos filhos espirituais. Amém? Para finalizar, discipline o filho no temor do Senhor. Um sacerdote chamado Eli, homem de Deus, tem muitos homens de Deus, homem de Deus, a Bíblia diz, mas negligenciou com a sua casa, destruiu sua casa, seus filhos profanaram o templo, nunca houve correção, seus filhos faziam o que queriam, e o que acontecia? Esse pai foi levando a vida dessa forma. Não corrigia os seus filhos. Não sei se você conhece a história, mas a sua vida acaba ele morrendo já velho, cego, perdeu a visão. E os seus filhos também foram mortos. A conversão que vem de um coração dos pais aos filhos vem também com o perdão. Hoje eu quero tocar e finalizo aqui nessa parte. Perdão, diga perdão. Hoje talvez você chegou aqui e você teve uma história. E essa história que você teve, você culpa o seu pai de muitas coisas às vezes. Pastor, mas o meu pai é que você não conheceu. Ele foi terrível. Mas eu quero dizer para você, ele é o seu pai. O meu pai, ele abusava, mas é o seu pai. O meu pai era o seu pai. É o seu pai. Ministre perdão ao coração. Porque quando você abre o seu coração e perdoa, Deus começa a trabalhar nesse relacionamento. Eu vou dizer para você aqui que é filho e tem pai, e pai que tem filho, porque o coração ia se converter do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A história do filho pródigo conta o pai perdoando o filho incondicionalmente.
O filho matou o pai no coração, o filho não queria saber, queria dar herança, queria o interesse. Mas sabe de uma coisa? O pai, ao receber, ministra perdão ao coração dele, recebe ele de novo na casa, abre os braços para ele, troca as roupas dele, devolve a identidade dele, devolve tudo que ele tinha, amando ele. Pais, aprendam a perdoar os seus filhos e aprendam a receber perdão. Todos nós falhamos. Eu no Brasil, estava lá com o Gabriel. De repente ele começou a brincar coisa de homem, né? Achar que é mais forte que o pai. E me deu um empurrão. Né? Mas eu também, pastor, também brinca essas coisinhas de guerrinha com os filhos, sabe? E ele foi, tá forte, né? Ele foi medir força. Eu falei, filho, ainda você não é mais forte que seu pai, não. Um dia você pode tentar. E nós começamos a brincar dessas brincadeiras de acariciar um outro. E eu machuquei a boca dele por causa do aparelho dele. Eu peguei ele, né? Dei uma gravata nele, joguei ele no chão. Aí ele ficou bravo. Bravo demais comigo. Sanguinho saindo da boca dele. Eu falei, aqui tem teu pai aqui, rapaz. Mas não é dessa forma que nós mostramos autoridade, irmão. Não é mostrando força. Não é mostrando quem é o mais forte. Eu estava no meio de brincadeira com ele ali. Mas eu vi que eu passei também, eu machuquei ele. Eu pedi perdão, falei, filho, me perdoa. Eu não queria te machucar, minha intenção não era te machucar, eu estava brincando ali. Mas a gente tem que entender que a gente erra também, porque senão você vai ser simplesmente uma pessoa que não sabe pedir perdão para o seu filho. Porque tem muitos pais que precisam ser perdoados e muitos filhos que precisam também ser perdoados. Isso faz parte do papel. Aprenda a perdoar e a receber perdão. E a pedir perdão. Amém? Eu quero contar uma história aqui, nós vamos finalizar. Absalão, depois de matar o seu irmão, ele mata o seu irmão. O que seu pai fez? Nada. Amon abusa da irmã. O pai não faz nada. Absalão se ausenta. Absalão traz justiça. Não fez certo, mata o irmão. O que acontece no final? Davi não fala nada. Depois de 2, 3 anos eles se encontram. Sabe o que Davi faz? Dá um beijo. Um guerreiro. Um homem que matou um urso, que matou um leão, não conseguia lidar na sua casa. Não conseguia olhar para os olhos do seu filho e repreender o seu filho. Não sabia colocar limites na sua casa. O que isso me mostra? É que como você quer ser reconhecido, como você quer ser representado, quando você morrer, como que o teu filho vai enxergar você? Ou como as pessoas? Eu quero convidar você hoje a fazer algo pela sua casa, algo pela sua família, pais. Comece a assumir a responsabilidade. Filho quem ensina, somos nós. Filho quem pega na mão e ensina. A Bíblia diz, ensina o filho no caminho. O caminho é você que caminha com ele para andar junto com ele. Somos nós. É interessante que você sabe de uma história que talvez você não saiba a verdadeira história. Você ouviu falar de Alfred Nobel? Alguém já ouviu falar? Alfred Nobel? Alguém já ouviu falar? Como que você conhece ele? Prêmio Nobel, só que você não sabe que quem inventou a dinamite foi ele. Quem inventou a dinamite foi ele. Eu não sei se você sabe a história, mas um dia eles se equivocaram e publicaram a morte de Alfred Nobel. Sabe como que eles publicaram? Dizendo, morreu o cara que construiu a dinamite, que detonava, que
matou muita gente, porque a dinamite também ela pode ser usada para guerra, ela pode ser usada para muitas coisas. O dia que ele olhou aquilo ali, sabe o que ele decidiu no coração dele? Eu não quero ser conhecido como alguém que criou a dinamite. Naquele momento que ele leu a reportagem que ele tinha falecido, ele não tinha falecido, ele mudou, ele decidiu, eu vou mudar e fazer algo diferente. Sabe o que ele fez? Ele estipulou uma instituição. E esse prêmio Nobel, ele disse assim, ó, quem se sobressair como na medicina, vai ganhar um prêmio. Quem se sobressair como cientista, vai ganhar um prêmio. E os países que manteram a paz, vai haver o quê? Ele investiu o dinheiro dele para mudar a forma que as pessoas iam olhar para ele. Hoje você olha o prêmio Nobel, mas você não sabe que ele foi o cara que construiu a dinamite. Mas ele não quis ser lembrado como alguém que é destruidor de lares, de família, de quebra, de guerras, não. Eu quero ser conhecido como alguém que traz paz. Eu quero ser conhecido como alguém que traz destino. Eu quero ser conhecido como alguém que às vezes não teve muitos recursos financeiros, mas os meus filhos vão olhar para mim e vão dizer, esse foi um verdadeiro pai que me amou, que pegou na minha mão, que me ensinou, que me conduziu ao caminho do Senhor. Eu quero dizer para você, pai, existe graça do Senhor suficiente e favor de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé agora, igreja. E eu quero orar por você. Você pode mudar a história da sua casa. Você pode mudar a história da sua geração. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos vivendo um mundo aonde o que está mais sendo desafiador dentro das casas, sabe o que é? É o homem assumir a sua função de homem, de pai verdadeiro. Você sabe por que existe hoje uma guerra contra os nossos filhos? De ideologia. Porque eles querem os nossos filhos. Satanás não está brincando. Só que eu quero orar por você, eu quero declarar que vai levantar pais aqui, que tem paternidade, pais espirituais, pais biológicos, que vão pegar nas mãos dos filhos e vão dizer, meu filho, eu vou te ensinar o que é certo e errado. Não é a mídia lá fora que vai te ensinar, não é a televisão, não é um youtuber, é eu que vou te ensinar o que é certo e errado, é eu que vou te conduzir para casa, é eu que vou pegar na sua mão, é eu que vou investir tempo em você, é eu que vou sentar com você, é eu que vou olhar nos teus olhos, é eu que vou aprender a lidar com os seus conflitos interior, é eu que vou aprender a perdoar você e a pedir perdão para você também. Eu que vou aprender com você. Porque criar filhos, irmãos, às vezes a gente fala que tem manual, mas aprender a criar filhos é aprender a depender do Senhor. Não tem como criar filhos sem depender do Senhor. Ele é o verdadeiro pai. Ele é o verdadeiro pai. E aprender com o pai verdadeiro é a melhor coisa. Pais que estão aqui, o conselho que eu te dou para você nessa manhã: coloque o seu coração voltado para Deus. Busque o Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração. Busque discernimento no Senhor. Que o teu filho possa ver você de joelhos dobrados. Tem muitas vezes que o meu filho ele abre a porta do quarto, sabe como é que ele me vê? Não é que eu sou melhor, irmão, não é que eu sou pastor, não. Porque eu vou dizer uma coisa para você: a responsabilidade de pai não é que é ser pastor, não, mas ele é pastor. Eu quero dizer, sacerdotes somos todos nós. Se é pastor, o senhor nem é pastor. É uma responsabilidade minha e tua ter uma vida com Deus, de comunhão. Mas se o teu filho nunca te vê você orando com a palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa, irmãos: você é um exemplo para o seu filho. Se o teu filho nunca vê em você uma chama por Deus, não pense que o teu filho vai queimar por Deus e vai ser a sua oração de joelho dobrado. A sua oração vai resolver, mas não pense que vai ser o seu desejo, dizer, eu quero meu filho queimando, eu quero meu filho um pastor. Eu vou dizer uma coisa para você: vai exigir dia que você tem que dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu não criei filho para o mundo, eu criei filho para o Senhor. Aí eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor, e essa aliança é eu, a minha casa, os meus filhos, os meus netos, e toda a minha geração vai queimar para o Senhor. Mas precisa levantar homens que assumam a sua responsabilidade. Pais, agora eu falo, homens, mulheres, que assumam essa responsabilidade de buscar o Senhor com encargo, de buscar o Senhor com o coração desejoso, de buscar o Senhor. Talvez você chegou aqui, a tua chama está pequenininha,
Talvez você chegou aqui, Pai, e você está lutando até mesmo com coisas desse mundo, mas busque o Senhor vai te reanimar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai colocar a alegria dEle dentro de você, o Senhor vai colocar a graça dEle e o poder dEle vai se aperfeiçoar no meio da tua fraqueza. Volte o teu coração para o Senhor, porque esse espírito de Elias que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é um espírito de unidade, é um espírito de amor, é um espírito que vem para reconciliar. Hoje nós queremos ver casas reconciliadas, mas a primeira reconciliação que acontece, ela é aqui, para depois acontecer aqui. Tudo que acontece aqui, acontecerá normalmente aqui. Busque a Deus, Senhor. Coloque o seu coração para o Senhor. Amém. Eu quero orar pelos pais. Eu quero declarar para os pais: se a chama do teu coração se apagou, se os valores teus estão invertidos, ainda há tempo. Ainda há tempo. Diga: Senhor, eu quero consertar, eu quero ordenar na minha casa, eu quero ordenar na minha vida, eu quero ordenar minhas prioridades, eu quero ordenar tudo, porque o Senhor te colocou, Pai, para trazer ordem. O Senhor te colocou para representá-lo e para manifestar o governo dEle aqui na terra. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, e nós não vamos omitir. E eu quero declarar que essa igreja vai gerar pais, guerreiros, filhos, lanças que vão alcançar um alvo. Eu quero dizer que você vai ter um encargo pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho, que você nunca teve. Você vai amar mais o teu filho do que o teu trabalho. Você vai amar mais a tua esposa do que qualquer outra coisa. Aleluia. Será que tem algum filho aqui que queria se reconciliar com o verdadeiro pai? Talvez você chegou aqui nessa manhã e você nunca levantou as suas mãos e reconheceu que você tem um pai no céu. Antes de você ser um pai aqui na terra, existe um pai no céu que criou todas as coisas. E você hoje pode reconhecer e entregar sua vida ao Senhor, reconciliar o seu coração com Deus. Eu não sei se você chegou aqui e nunca confessou a sua vida, nunca entregou a sua vida ao Senhor, nunca reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você é um pai, mas que não reconhece a paternidade do verdadeiro pai. Eu quero dizer para você que hoje você pode reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida, e o seu coração ser conectado ao coração do Pai. Se tem alguém que gostaria de entregar sua vida ao Senhor, eu queria fazer um convite aqui. Pai, homem, mulher, hoje é dia de reconciliação. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O primeiro convite que eu tenho aqui é para você que quer entregar sua vida ao Senhor, ao Pai verdadeiro, a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você está aqui e nunca confessou Jesus, levanta suas mãos. Talvez você já ouviu muitas palavras, mas eu quero dizer que o Senhor te ama, o teu Pai verdadeiro te ama. Aleluia. Se todos já somos nascidos de novo, da família de Deus, aleluia, vamos gerar filhos segundo a imagem e a semelhança de Deus. Agora eu quero orar por você, Pai, para que a chama, para que o desejo, para que o encargo venha crescer. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Eu quero orar por você. Qual é essa oração, Pai? Para que uma chama venha acender dentro do teu coração. A chama por quem? Primeiramente pelo Senhor. Primeiramente para que o seu coração venha arder para o Senhor. E automaticamente o seu coração ardendo para o Senhor, o Senhor vai alinhar a sua casa, os seus filhos, a sua família, através de você. Deus vai te usar, Pai. Deus vai te usar, Pai, para ser um instrumento na sua casa, na sua família. Eu quero te convidar, você, Pai, que gostaria de receber essa oração, a vir aqui à frente. Eu sei que tem pais que precisam dar esse passo aqui.
de reconhecer e falar: eu preciso priorizar, eu preciso converter o meu coração ao coração do Pai. Eu preciso me entregar, eu preciso do Senhor. Quero te convidar você aqui à frente. Enquanto o louvor vai cantar, eu quero declarar e quero orar pela sua vida, para que a chama, para que a unção do Senhor venha aumentar sobre a sua vida, para que o Senhor venha te dar sabedoria para ensinar os teus filhos, para lançar os teus filhos ao propósito eterno. Paternidade, Pai. Eu sou o primeiro, Pai, que quero, Pai, receber, e que quero que o meu coração a cada dia mais arda pelo Senhor. Eu quero declarar, Senhor, uma geração de pais apaixonados pelo Senhor, aonde o coração do filho vai se converter ao pai, e o pai vai conduzir o filho e a refletir a glória do Pai. Assim como Cristo diz: quem vê a mim vê o Pai. Eu quero declarar uma geração que se levanta de pais que refletem a imagem de Cristo aqui na terra. Eu quero declarar, Pai, uma geração de homens e mulheres, de guerreiros valentes no Senhor, valentes para, Pai, conduzir a sua casa, Pai, segundo a imagem de Cristo, com princípios, valores. Pai, nós não se curvamos diante do sistema, nós não se curvamos diante do mundo, nós não geramos filhos, Pai, para o mundo, nós geramos filhos para lançar o propósito ao Senhor. E eu quero declarar, Pai, se tem algum filho aqui, Pai, perdido, resgata. Se tem algum filho aqui que está afastado, traz ele, Pai. Se tem algum filho, Pai querido, que é um filho pródigo, Pai, nós vamos receber ele com amor, nós vamos receber ele com festa, nós vamos receber com celebração, Pai. Se tem alguém que precisa, Pai, ser alcançado, nós estamos aqui para abraçar como o Pai abraça. Nós estamos aqui para amar como o Senhor ama. Nós estamos aqui, Pai querido, para revelar a Tua glória através de nós. E eu quero declarar aqui, Pai, essa geração de pais que se levantam, que tem a imagem, que tem o governo, que tem a autoridade de Cristo. Eu quero declarar, Pai, que os nossos filhos são do Senhor. Essa igreja é uma igreja prevalecente. Essa igreja é uma igreja de vencedores. Nós não estamos aqui, Pai querido, simplesmente, Pai querido, no domingo, Senhor, no ajuntamento. Não, nós estamos aqui, Pai, em uma família de muitos filhos, a qual o primogênito é Cristo Jesus. Ele é o primeiro de uma nova raça. Mas nós, como os pais espirituais, estamos preparando uma geração, Pai, de filhos maduros, ó Pai. E que se levanta essa geração, e que se levanta homens e mulheres, Pai querido, que passaram pela cruz, ó Pai querido. Homens e mulheres, Pai, que não vivem mais, e Cristo vive neles. Pais que refletem a glória, pais que são chamados segundo a imagem e a semelhança, pais que refletem Cristo. Eu declaro, Pai, que nós não somos perfeitos, Pai, mas uma coisa nós queremos, Pai, é deixar as coisas para trás e prosseguir para o alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. A nossa meta é Cristo. E eu quero declarar aqui agora, Pai,
filhos segundo a imagem do Senhor sendo gerado. Eu declaro pais agora, recebendo agora, Pai, unção, Pai. Pais recebendo essa unção para gerar filhos. Pais agora gerando essa unção, Pai, para converter coração de pais aos filhos. Pais que vão amar os seus filhos, que vão investir nos seus filhos. Pais que vão trazer eles a um propósito, a um destino, Pai. Obrigado, Pai, por essa manhã, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu quero declarar, Senhor, que a Tua graça e o Teu favor é sobre as nossas vidas. E nós vamos avançar, nós vamos conquistar. E o Teu nome será glorificado, Senhor. Aonde nós formos, a Tua imagem será vista. Aonde nós formos, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que cada pai reflita a glória, reflita Cristo, refletir a imagem do Deus invisível. Que em cada casa seja um lugar, Pai querido, aonde a glória do Senhor se manifeste. Eu quero declarar agora, Pai, que haja cada casa a unidade, a união, Pai, que venham viver, Pai querido, o propósito de Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós te damos honra e glória no nome de Jesus. Amém e aleluia. Pai, nada